Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Também gostaria de deixar a vocês a indicação do canal Noite Obscura e também do canal A Hora do Além. Hoje trago a vocês uma coletânea de relatos curtos. Essa história que vou contar hoje foi uma senhora de idade que contou para minha mãe, e eu estava junto, então eu acabei ouvindo a história quando eu era adolescente. Ela morava na roça. Não sei se ela ainda está viva. Vou contar como eu lembro. É sobre lobisomem. Ela disse que morava em uma vila numa fazenda, onde tinham várias famílias e pessoas que moravam e trabalhavam lá. Certa vez, chegou um homem estranho para trabalhar lá. Desde então, durante a noite, quem morava lá começou a ouvir uivos e barulhos de um animal gritando. E tinham crianças nessa vila. E então começaram a sumir animais. Alguns apareciam mortos e rasgados. Outros nunca eram encontrados. Em certo dia, sumiu uma criança, uma garotinha. E essa garotinha tinha uma pulseira no braço. Algo assim, a senhora contou. E então começaram a desconfiar desse homem estranho. Chamaram ele para comer e colocaram algo na comida dele. Ela falou o quê, mas eu não me lembro agora. Então, esse homem vomitou, e no vômito dele tinha cabelo e a pulseira que a menina usava. Os homens da fazenda sumiram com esse homem, e o resto do corpo da menina nunca foi encontrado. Me desculpem por não me lembrar muitos detalhes do que a senhora contou, pois já fazem muitos anos que ouvi essa história. Relato: Minha tia e o lobisomem. Minha tia já viu o lobisomem. Ela conta que estava conversando na rua com um amigo, e na época a rua não era muito iluminada. Tinham muitos lotes com mato e poucas casas. E então eles escutaram um barulho no mato e olharam para ver o que era. E então saiu um bicho. Ela disse que era estranho. A parte da frente, cabeça e tronco, eram mais baixa que a de trás. E não tinha rabo. O seu pelo era marrom, não era totalmente peludo, e o rosto era meio deformado. Ela disse que olhou e não sabia identificar o que era, mas sabia que aquilo não era um cachorro. Ela e o amigo ficaram muito assustados. Ele foi embora correndo para casa, e ela também. Até hoje ela fala disso, mas não conta para qualquer pessoa, porque muitos não acreditam e debocham, mas é verdade. Relato: Meu avô enfrentou um lobisomem. Meu avô me contou que estava voltando de uma viagem à noite, na moto dele, e meu avô é aquele tipo de pessoa do interior, que anda com um punhal ou uma arma na cintura. Quando meu avô estava chegando perto de casa, um bicho grande atacou ele. Ele dizia que o animal parecia um cachorro, só que era muito maior, e o pelo do animal era enorme. E também que o animal fedia muito. No meio da briga, ele deu um golpe na pata do bicho, que fugiu. No dia seguinte, meu avô estava na frente de casa, quando viu o vizinho dele com um braço meio enfaixado, como se tivesse sido ferido por alguma faca.
Alguns dias depois disso, o vizinho dele foi embora. Relato: 2 olhos brilhantes. Eu não posso afirmar que o que vi ou ouvi é um lobisomem. Quando eu morava no sítio, aqui perto de Cafelândia, Paraná, eu e minha mãe estávamos terminando de limpar a casa. Já era passado da meia-noite. Eu estava dentro de casa, quando minha mãe me chamou para ir lá fora ver um negócio que estava perto do silo de ração. Este tempo, eles estavam construindo outro aviário, e esse silo estava deitado no chão. A minha mãe me chamou lá fora, e eu fui. Aí, quando ela disse para mim olhar em direção ao silo que estava deitado, lá estavam 2 olhos brilhantes, lá ao lado do silo. Eu falei para minha mãe que eram 2 olhos, e ela olhou para mim e falou que era o reflexo da lua no silo. Mas não tinha como ser um reflexo, se os olhos que estavam brilhando estavam ao lado do silo. Eu e minha mãe ignoramos aquilo e fomos deitar. Eu acho que já tinha se passado 1 hora mais ou menos, depois que a gente se deitou. Foi aí que eu comecei a ouvir passos pesados em volta de casa. Aquela coisa ficava correndo, rondando a casa. Não tinha como ser vaca ou outra coisa pesada, pois ali no sítio nós cuidávamos apenas de frangos e peixes. Aqueles poucos minutos ouvindo aquilo foi o suficiente para me travar ali na cama mesmo. Como eu não vi o que era a criatura que estava rondando a casa, eu não posso afirmar que aquilo era um lobisomem. Mas com certeza não era algo normal de se acontecer ali onde morávamos. Esse é o meu relato. Tenham todos uma boa noite.